Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal do YouTube da Igreja Memorial Batista. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, mergulharmos aqui no entendimento sobre a doutrina do Espírito Santo, é o tema que temos estudado aqui com a nossa revista, O Espírito Santo e Você, da série Doutrinas, da editora Cristã Evangélica, revista que temos utilizado já há alguns semestres, alguns trimestres aí, e de fato tem nos abençoado bastante no estudo da Palavra de Deus, nos ajudado com metodologia, com uma linha, um fio condutor para nossas aulas, mas sempre as nossas aulas são referenciadas na Palavra de Deus, é a forma que nós entendemos mais adequada de expor para todos, não é? O nosso entendimento sobre a Palavra de Deus. Também usamos como referência sempre a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e outras literaturas teológicas relacionadas. Como disse, o foco dessa revista é a doutrina sobre o Espírito Santo, passamos já por uma diversidade de temas e nas últimas lições temos trabalhado sobre dons. Então, vamos fazer uma breve recapitulação dos temas estudados, vamos mergulhar aqui novamente sobre dons e chegar até o tema da aula de hoje, conforme proposto pela nossa revista, que é como reconhecer o seu dom. Nós estamos iniciando a 16ª lição, é a penúltima lição da nossa revista e é uma alegria estar com você e ter a oportunidade de compartilhar com você essas reflexões. Antes, porém, nós vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo da Tua Palavra, por podermos, Senhor, nos aprofundar na doutrina sobre o Espírito Santo. Agradecemos porque Ele próprio, o Espírito do Senhor, é quem nos unge, quem nos ilumina a compreensão da Tua Palavra e pedimos que, assim, Ele nos conduza na aula de hoje para o compartilhar da Tua Palavra, as reflexões sobre dons espirituais com os meus irmãos e as minhas irmãs que acompanham aqui essa aula pela internet. Que o Senhor nos abençoe como povo do Senhor, como igreja local, para que cumpramos a Tua vontade e possamos ter a devida compreensão sobre dons do Espírito, para o serviço na obra do Senhor. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá fazer uma breve recapitulação. Vimos diversos temas sobre o Espírito Santo, mergulhamos sobre o Espírito Santo, quem ele é, quanto pessoa da Trindade, os símbolos que na palavra de Deus se referenciam a ele. Falamos sobre o seu papel, a sua atuação em relação às Escrituras, a inspiração daqueles que escreveram, a iluminação nossa, de nós que lemos a palavra e buscamos aplicá-la nas nossas vidas. Falamos sobre a atuação do Espírito Santo ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo em que Jesus esteve conosco, no Pentecostes, após o Pentecostes, enfim, nos últimos estudos, desde a lição de número 12, portanto, estamos aí a 4 lições, essa será a 5ª lição dedicada ao tema Dons do Espírito Santo. Começamos falando na lição 12 sobre princípios e objetivos dos dons. Entendemos o que são os dons, não é? Aqui temos utilizado um conceito que foi elaborado pelo pastor Davi, para o nosso curso de dons que temos aqui na igreja, que os dons são capacitações dadas por Deus ao crente para uso e exercício na igreja. Entendemos que eles são concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, com um propósito específico, que tem, conforme temos lido, não é? Ele tem um papel muito importante na formação do corpo de Cristo e na sua ação organizada e guiada pelo Espírito Santo. E vimos também, ao longo
das demais lições, lição 13, 14, 15, mergulhamos com os outros professores sobre a tipologia de dons. Falamos sobre dons de ministério, não é? Os dons de ministério estão aí, dons como apostolado, profecia, evangelismo, né? O dom do evangelista, o dom de pastoreio e o dom de ensino, que são dons essenciais para o exercício do ministério da igreja. E a partir na lição 14, nós mergulhamos sobre dons de serviço, que são dons que se associam, não é, a partir da distribuição feita pelo Espírito Santo, que se associam aos dons de ministério para o serviço do Senhor. Então tratamos sobre dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom da fé, dom de discernimento de espíritos, dom de ministério, dom de governo ou de administração ou de liderança, dom de exortação, dom de contribuição e dom de socorro ou dom de misericórdia. E um terceiro grupo de dons, estão ali na lição 15, trata dos dons de sinais, e aí falamos, não é, com o professor pastor Alex na última lição, falamos sobre dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas e dons de milagres. Então passamos pelas relações de dons que estão mencionadas na palavra de Deus. Vimos, né, no nosso curso de dons, nós expandimos ainda um pouco mais esse estudo e vimos dons que foram concedidos pelo Espírito de Deus lá no Antigo Testamento, por exemplo, dons relacionados a artesanato, a habilidades manuais que orientaram os artífices da construção do tabernáculo, do templo, dos instrumentos, das peças que compunham ali o templo, o tabernáculo. Portanto, a inspiração do Senhor, a ação do Espírito Santo, concedendo essas habilidades especiais para aquele momento específico da história. E vimos que há possibilidade de sim, de um dom como esse estar presente hoje, não para essa finalidade específica, mas o dom, por exemplo, de comunicação criativa, de artesanato, que se relaciona com trabalhos manuais, são sempre dons muito úteis no exercício do serviço do Senhor. Enfim, temos aí aquilo que a nossa revista apresenta como esses três conjuntos, e hoje a revista nos direciona para uma pergunta que está sempre presente na mente do cristão. Como reconhecer o meu dom? É algo que certamente cala o nosso coração. E é um tema que eu gosto muito e tenho trabalhado com essa temática na igreja, porque eu percebo que o conhecimento sobre o dom e o ministério pessoal viabiliza essa maior conexão dos membros da igreja, dos membros do corpo de Cristo, possibilitando a sua atuação conjunta e harmônica para desempenhar aquilo que o Senhor deseja da igreja, seja a igreja local, seja a igreja universal, que envolve todo o corpo de Cristo espalhado pela terra. Mas eu sei que há muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. É um tema que também gera debates, que gera inclusive disputas, conforme nós vemos aqui no livro de 1 aos Coríntios, que é o livro que temos como referência e onde se encontra o texto bíblico referencial básico da lição de hoje, que está lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. É um texto bastante conhecido, nós vamos ler alguns dos seus versículos para nos direcionar a esse estudo. Mas eu associei esse texto a disputas, a elementos que geram certa conflituosidade, digamos assim, no corpo de Cristo, e era o que Paulo identificava aqui na igreja de Corinto. E o que ele percebeu é que a busca pelos dons estava acontecendo com um propósito, um objetivo errado, e estava gerando disputas entre os crentes, como se um dom fosse mais importante do que o outro, e por isso eu me sinto maior ou melhor do que outro irmão.
E Paulo traz um ensinamento ou ensinamentos muito importantes aqui no capítulo 12 e capítulos seguintes em relação ao tema. Vou ler a primeira parte do capítulo, que trata sobre dons espirituais de uma maneira ampla, e há uma segunda parte que trata de um tema que é muito próprio do apóstolo Paulo, que tem a ver com a unidade orgânica da igreja, quando Paulo utiliza aquela analogia do corpo humano e fala das partes, dos membros, não é? De uma forma muito poética até, por assim dizer. Mas no primeiro trecho diz assim, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vou ler dos versículos 1 a 11. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, retomando aqui assuntos que nós já estudamos ao longo dessas lições. Há uma atuação muito especial que Paulo destaca do Espírito Santo na concessão e na distribuição dos dons. É o Espírito que concede para um fim proveitoso, conforme lemos aqui, e ele concede a cada um individualmente conforme lhe apraz. O que Paulo está chamando a atenção é que o Espírito Santo de Deus guia a ação da igreja, considerando a individualidade de cada crente, ele concede o dom a cada pessoa, a um e a outro, com objetivos específicos ao conceder a um e a outro, mas diante de um grande objetivo, que é conduzir a ação da igreja. Levar a igreja a realizar a vontade de Deus para suprir, para atender as necessidades do reino naquela localidade, naquele contexto. Isso é muito especial. E tendo essa visão de sim, é feito individualmente, mas para uma vivência em mutualidade, nós aprendemos aquilo que falamos há pouco aqui, que há uma função dos dons na construção da interdependência dos crentes. Conforme o texto que segue, Paulo vai falar dos membros do corpo. Qual parte do corpo nós podemos abrir mão? Isso é muito complicado, porque cada parte, a pele, a carne, as veias, as artérias, os membros, as mãos, os dedos, a cabeça, o cabelo, todas as partes têm uma função. E quando alguma falta, o corpo inteiro sente falta dessa parte. Ela deixa de cumprir aquele papel. Felizmente, o corpo vai se adaptando às realidades que lhe são impostas, e graças a Deus por isso,
Isso também acontece no contexto da igreja. Mas o que eu sempre ressalto para quem participa dos nossos cursos é que se você está aí na sua igreja, se você está aqui na Igreja Memorial, agora no ano 2026, aqui na cidade de Brasília, você aí na sua cidade, é porque o Espírito Santo tem algo para que você realize no contexto dessa comunidade de fé onde você está. Você é um dos membros, tem um papel, tem uma relevância e uma importância. Quando você atua aplicando seus dons, o corpo avança no cumprimento da vontade de Deus. Mas quando você falta, o corpo sente a sua falta. E alguém tem que se dobrar às vezes, se desdobrar para cumprir a sua função e a dele. Então, reconhecer, saber reconhecer o seu dom é algo fundamental. E há, é verdade, hoje em dia, uma diversidade de formas de identificar os dons. Se você abrir aí na internet e colocar assim, como reconhecer o meu dom, vai voltar um monte de respostas. Se você colocar testes de dons, que é muito comum as igrejas utilizarem, nós utilizamos aqui na igreja, outra quantidade vai aparecer. O que a gente sempre recomenda é, se você for fazer algo assim, que não seja algo isolado. Porque, em geral, esses testes são tirados de uma literatura que o antecede, que orienta a compreensão sobre o tema e que orienta a elaboração, a realização, a aplicação do teste. Nós fazemos isso aqui. E, inclusive, no domingo que essa aula está sendo apresentada, a nossa classe estará fazendo um teste de dons que nós utilizamos aqui na igreja. Mas há outras formas. Herbert, então é só, professor Herbert, é só utilizando o teste de dons que eu vou descobrir? Não. Os testes de dons são algo muito comum do nosso tempo, dos últimos não sei quantos anos. Mas os dons são reconhecidos pela própria pessoa, muitas vezes. À medida em que lê a palavra de Deus e ouve relatos como esses que eu li aqui, de uma lista de dons, as pessoas se identificam. Falam, então esse é meu dom. Há ainda a hipótese de que uma terceira pessoa no corpo identifica e fala, olha, você é um bom líder, você é um bom professor, exerce bem o dom de ensino, você exerce bem o dom de pastoreio, de cuidado entre as pessoas. Como o pastor fulano prega bem, tem um dom de profecia. Então, o conhecimento e o reconhecimento dos dons tem várias formas. A nossa revista traz aqui a proposta de utilizarmos 4 perguntas para nos guiar rumo ao reconhecimento dos dons espirituais. E é sobre essas perguntas que nós vamos mergulhar a partir de agora. Primeira pergunta que a nossa revista expõe para a gente é: a quem se destinam os dons? Nós já vimos aqui. Os dons se destinam ao crente. O Espírito Santo concede a cada um individualmente. Versículo 11, como lemos, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, a cada crente. Os dons têm um propósito de ser instrumentos, capacitações para a ação da igreja, no contexto da igreja, no papel que a igreja tem que desempenhar no mundo. E quem é a igreja? A igreja é a reunião dos crentes. Portanto, os dons são entregues aos crentes para serem exercitados, utilizados no contexto da atuação da igreja. Essa é a primeira questão que nós devemos saber. E que você, que está aí acompanhando essa aula, deve se perguntar: eu sou um crente? Antes de se perguntar sobre se você tem um dom, se você recebeu, a primeira pergunta a se fazer é: eu sou um crente? Eu sou parte da igreja de Jesus? E nós sabemos o que isso significa. Um crente, na linguagem como a gente utiliza hoje em dia, ou um cristão, é alguém que, ao ser apresentado
para as informações sobre que vem da palavra de Deus, a pessoa se reconhece como pecadora. Ela entende que Deus existe e entende que a sua condição é a condição de pecadora, de alguém que está distante daquilo que é o plano de Deus para si e comete desvios em relação àquilo que estava planejado para o ser humano desde o princípio. A sua relação com Deus tem essa barreira, que é o pecado. Deus então nos orienta a nos reconhecermos como pecadores e nos arrependermos dos nossos pecados. E o arrependimento é um reconhecimento dessa condição. Mas ele não basta. Por quê? Porque não é a nossa ação, por exemplo, com arrependimento, que vai nos permitir ter acesso pleno a Deus. Não. O Senhor mesmo providenciou uma solução. E ao nos reconhecermos como pecadores e nos arrependermos dos nossos pecados, nós temos a oportunidade de compreender que Jesus é a solução definitiva para limpar os nossos pecados e nos dar acesso ao Pai. Não é? O que a palavra de Deus nos explica é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, o pecado que mancha a nossa vida não pode conviver, digamos assim, com a realidade de Deus. Mas ele envia Jesus a nós como uma mão para nos ajudar a nos livrar dessa condição de pecadores. Cristo vem ao mundo, Deus baixa ao mundo na condição humana, Cristo 100% homem, 100% Deus, e aqui ele sofre como que entregue em sacrifício para nos limpar os pecados e nos dar essa condição. Portanto, é fundamental reconhecermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Com isso, o Espírito Santo testifica em nossas vidas a respeito dessa salvação. E nós, então, temos o relacionamento reestabelecido com o Pai, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Ah, Herbert, professor Herbert, eu estou nessa situação. Muito bem. Então você pode partir para a próxima pergunta. Como reconhecer o seu dom? Qual é o dom que o Espírito Santo te concedeu? Se você é crente, pelo menos um dom o Espírito Santo te concedeu. A quem se destinam os dons? Aos crentes. As pessoas que se converteram, a quem o Espírito Santo testifica. Segunda pergunta. Qual é a necessidade de conhecer seu dom? Por que você quer saber qual é o seu dom e reconhecê-lo? Por simples curiosidade? Não é isso. Os dons têm um propósito, sobre o qual já falamos aqui. Então vamos lá, o que é que a nossa revista nos diz? Os dons estão associados a uma utilidade. São capacitações para serem utilizadas, exercitadas. Como já disse, quem recebe um dom tem um papel a cumprir. Logo, seu reconhecimento, conforme eu escrevi, vincula-se à compreensão do que se espera de você no contexto da atuação da Igreja do Reino. É necessário, então, compreender os dons para que você entenda qual é o seu papel no contexto da Igreja e do Reino. Além disso, ao reconhecer o dom, você é capaz de avaliar a sua contribuição no corpo e avaliar, inclusive, se você está exercitando adequadamente o dom que lhe foi concedido. E é possível também, você, ao reconhecer o seu dom, ser capaz de reconhecer o dom dos outros irmãos que estão na igreja e entender que eles estão ali realizando a obra porque receberam um dom do Espírito. Conforme diz aqui dos versículos 4 a 6, olha que bonito esse texto, eu não sei se você prestou atenção a esse detalhe. Paulo está utilizando as 3 pessoas da Trindade e identificando a ação que elas têm em relação aos dons e ao serviço do Senhor. Veja só, versículo 4 aqui do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, múltiplos dons,
mas o Espírito é o mesmo. Nós vimos, é o Espírito que concede o dom a cada um conforme lhe apraz para um fim proveitoso. Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade nos serviços. Os dons são aplicados no serviço. E quem é que guia o serviço da igreja? É o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Ok. Então o Espírito concede, distribui, o Senhor Jesus nos guia no serviço, na obra que Ele próprio tem, e nós então realizamos as entregas, as realizações? Não, o que Paulo completa dizendo é o seguinte: há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós precisamos reconhecer que aquilo que nós fazemos é a ação de Deus por nosso intermédio. É o próprio Senhor, Deus Pai, quem realiza a sua obra por nosso intermédio. Isso é necessário para entendermos a razão de termos dons e por que eles estão distribuídos entre nós. Isso nos ajuda a nos conectarmos como corpo, a termos esse exercício de interdependência sobre o qual já temos falado aqui. A terceira pergunta que a nossa revista nos traz também é muito interessante, porque uma coisa é buscarmos entender, é sabermos da necessidade de conhecer o dom, mas precisamos estar atentos porque há situações que dificultam. E, portanto, se você deseja reconhecer qual é o seu dom, é preciso estar atento para que essas situações não estejam te impedindo, criando barreiras para você reconhecer o dom. Então vamos lá. Quais são as dificuldades para reconhecer ou para compreender o dom? Primeiro, vejam, conforme lemos aqui nos versículos de 4 a 6, se há uma ação do Espírito Santo, se há uma ação de Jesus e do próprio Deus, a falta de comunhão entre o crente e Deus é uma das dificuldades que se apresentam. Nós precisamos da comunhão com o Senhor, da proximidade, do nosso relacionamento com Ele em dia, porque é Ele quem concede, é Ele quem nos dirige e é Ele quem opera. Portanto, se a nossa comunhão com o Senhor estiver rompida, como vamos realizar a sua obra? Por isso, todos somos chamados a manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de adoração, de oração, uma vida de serviço, uma vida de leitura e estudo da sua palavra. Nós aprendemos, as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo como revelação daquilo que Deus quis apresentar de si para os seus, para a humanidade e para os seus discípulos. Portanto, a comunhão com Deus é uma necessidade. A falta dela é uma dificuldade que estará posta no seu caminho. Portanto, deseja descobrir o seu dom, estreite a sua comunhão com Deus. Segundo ponto, se não há comunhão com Deus, como reconhecer qual é o objetivo dele para a igreja local? Então nós temos 2 pontos aqui: comunhão com Deus e a igreja local. A comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento próximo com Deus, por essas disciplinas que eu mencionei e por outras que nos levam no caminho de Jesus, nos possibilita entender qual é o propósito, o objetivo ou a vontade de Deus para a igreja local onde você congrega. E o Senhor usa os líderes que Ele coloca diante da igreja. Nós costumamos chamar os nossos pastores de anjos da igreja, porque eles são os mensageiros pelo qual o Senhor revela a sua vontade para a comunidade local. Portanto, devemos estar em comunhão com Deus, buscando ouvir a voz do Espírito Santo, apresentada na sua palavra principalmente, mas também na liderança que o Senhor coloca para conduzir, guiar a igreja, não é? Como diria o pastor Josué, como subpastores, já que o nosso pastor é Cristo, então
os nossos líderes, a sombra da cruz de Cristo orientando-nos no caminho conforme o propósito de Deus para a nossa realidade, nosso contexto. E mais, precisamos fazer isso em comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Comunhão com Deus, para conhecê-lo, conhecer a sua vontade para si individualmente, mas a sua vontade para a igreja local, a comunidade de fé, naquele contexto onde ela está inserida, naquele local e naquele tempo. Portanto, é uma dificuldade a falta de visão dos objetivos de Deus para a igreja local. A terceira dificuldade que a nossa revista nos chama a atenção é a falta de conhecimento sobre dons, conforme apresentados nas Escrituras. Ah, irmão Herbert, eu ouvi falar de um dom e eu tenho muito desejo de ter esse dom. Primeira pergunta, onde você ouviu falar esse dom? Ele está mencionado nas Escrituras? Ele converge com o ensino das Escrituras sobre dons espirituais? Veja, aquilo que estava acontecendo aqui em Corinto era algo que estava distante do desejo, do propósito de Deus em relação aos dons. Isso pode estar acontecendo nos nossos dias. Então, atente-se que a orientação primeira sobre dons está posta nas Escrituras. Paulo nos chama a atenção a respeito dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. Para não ser ignorantes sobre eles, nós temos que estudar, entender o que a palavra diz. Irmãos, há uma diversidade, nós já vimos isso aqui ao longo dos últimos estudos, há algumas listas de dons que são apresentadas. E mais do que isso, a história do povo de Deus e a história da formação da igreja de Deus nos permite entender como a igreja, como o povo de Deus, exercitava os dons. E isso é fundamental. É mergulhar na palavra e conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado para nós como revelação de si mesmo para nós e do seu desejo para a igreja. Terceira dificuldade é a falta de conhecimento. Nós suprimos a falta de conhecimento buscando o estudo da palavra de Deus. E há uma quarta falta sobre a qual eu já falei aqui. Há uma quarta necessidade ou dificuldade sobre a qual eu já falei aqui. É a falta de uma verdadeira experiência com o Senhor. Os dons são concedidos aos cristãos, aos crentes, aqueles que confessam Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor. E a partir disso, recebem a testificação do Espírito Santo nas suas vidas e passam a compor a igreja do Senhor. Portanto, é preciso que se tenha uma experiência verdadeira com o Senhor, conforme aqui já falamos. Respondidas essas questões, essas três questões iniciais, nós passamos então para aquilo que a revista chama de passos para conhecer o seu dom. Vamos passar então por 7 passos que a nossa revista chama a atenção. Primeiro, é preciso crer na existência de dons. Você ouviu falar, está curioso, ou você acredita de fato nisso que nós estamos ensinando? Que os dons são capacitações dadas por Deus, que o Espírito Santo tem uma ação central na concessão dos dons, que ele concede habilidades para que a igreja desempenhe o seu papel. Creia. Os dons são uma ferramenta, um instrumento que Deus utiliza pela ação do seu Espírito Santo para que a igreja haja, para que cada um contribua. O reconhecimento dos dons nos permite uma satisfação pessoal na nossa atuação no reino. Segundo passo essencial. Primeiro, creia nos dons. Compreenda e creia que eles existem. Eu tenho dito isso
nos cursos que fazemos aqui. Nós já vivenciamos diversas experiências na história da igreja. E algumas delas testificam a existência dos dons e o fato de que o Espírito Santo de Deus os concede conforme a necessidade da igreja e conforme o propósito que o Senhor tem para a igreja. E muitas vezes nós nos chateamos, nos entristecemos com alguns irmãos que precisam partir para uma outra igreja, morar em uma outra cidade, e eles vão deixar uma lacuna em determinado ministério. Ora, o Senhor provê pessoas para estarem naquele lugar, para cumprirem o serviço do Senhor e o propósito da igreja. Logo chegará alguém. Precisamos ter a sensibilidade para acolher as pessoas, conhecermos uns aos outros e então direcionarmos as pessoas para esse serviço. Segundo passo fundamental, estude e seja capaz de distinguir as características de cada dom. Bom, se você está chegando aqui agora e não acompanhou as últimas lições, eu te recomendo que vá lá no canal da igreja, tem lá um link específico da Escola Bíblica e veja as lições dos 3 últimos domingos. Elas falam especificamente das características dos dons, conforme já mencionei aqui. Os professores foram buscar, estudar e apresentaram para a gente as características que distinguem um dom do outro. Em que contexto eles aparecem nas Escrituras? Quais são as situações reais em que nós vemos esses dons sendo aplicados nos nossos dias? É importante estudar. Há muitos materiais. Nós temos utilizado um material de referência, como referência principal no nosso curso de dons, que é o material chamado Rede Ministerial, que já tem muitos anos que é do conhecimento da Igreja Evangélica Brasileira. É um material que foi desenvolvido nos Estados Unidos, pela igreja de Willow Creek, lá em Chicago, e ele foi trazido para o Brasil por meio da ação da Igreja Batista Central de Fortaleza, e inclusive no site da Igreja Batista Central de Fortaleza tem lá diversos materiais que podem ajudar nesse sentido, sobre a descoberta dos dons. Então, há materiais disponíveis. Se você é membro da Igreja Memorial, na nossa biblioteca nós temos esse material à disposição. Temos o curso sobre dons, no qual nós detalhamos dom a dom. E, recentemente, a nossa convenção lançou esse livreto, Como Descobrir o Seu Dom Espiritual, que está à venda no site da editora Convicção, que também é uma outra abordagem muito interessante, me foi presenteado pelo pastor Davi em 2024, ele esteve lá no lançamento desse livro, numa das reuniões da Assembleia da Convenção Batista. Há muito material próprio, adequado e que vai nos ajudar a compreender e a distinguir as características dos dons. Terceiro passo, deseje descobrir o dom ou os dons que você possui. Veja lá o que diz o último versículo aqui do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Busque saber aquilo que é o dom que o Senhor entregou para você. O melhor dom para você é aquele dom que o Senhor entregou, porque ele foi entregue para você cumprir um propósito definido pelo Espírito Santo de Deus. Deseje descobrir o dom ou os dons que possui. Quarto passo. Ore pedindo a Deus que lhe revele qual é o seu dom. Isso é fundamental. Isso está relacionado àquilo que falamos sobre a comunhão com Deus. Ore. Dialogue com Deus. Peça a Ele para revelar. Senhor, estou aqui nessa igreja local. Estou aqui em julho de 2026. Qual é o lugar que eu devo ocupar nessa igreja? Qual é o papel que eu tenho a desempenhar? Qual é o dom que o Senhor me entregou para eu exercitar aqui nesse contexto? Como é que esse dom vai se conectar com os dons dos meus irmãos?
porque o meu desejo é contribuir com a obra do Senhor neste local. Ore ao Senhor. Quinto passo, procure aqueles dons com os quais você mais se identifica ou que lhe trazem maior sentimento de realização. Esse é um tema que eu gosto muito, que a gente trabalha aqui com mais profundidade no nosso curso de dons. O Senhor te criou de uma maneira muito especial. Ele conhece as características que Ele próprio deu para você. Ele sabe se você é uma pessoa mais tímida, mais extrovertida, se você é uma pessoa muito organizada, ou se é uma pessoa que a organização não é exatamente a sua característica. E isso é uma vantagem para você, porque o Senhor lhe concedeu esse jeito de ser. Não é a pessoa estruturada, que tudo é, né, na regra, na hora, no momento. Essas pessoas têm o seu valor. Mas as pessoas que não são assim e que têm o seu valor. Há pessoas que têm mais facilidade de lidar com gente. Tem outras pessoas que não têm essa facilidade, que são mais dedicadas a tarefas. E mais, o Senhor planta nos nossos corações um desejo, uma chama que arde para um tema, ou um grupo de pessoas específico, um grupo etário, ou um tipo de trabalho. Isso tem a ver com o cuidado que o Senhor tem na formação individual de cada um. Portanto, ao entender, ao estudar sobre os dons, ao ler a palavra naquilo que ela apresenta sobre os dons, você mesmo será capaz de associar aquilo que mais tem a ver com você. Mais tem a ver com você. Isso é muito interessante quando a gente realiza o teste de dons, porque ele envolve também aqui no nosso contexto o teste de estilos pessoais e também a descoberta das paixões ministeriais. Quando esses três elementos se combinam, é muito precioso ver como a pessoa se sente realizada. É isso que está falando aqui, maior sentimento de realização. Porque o Senhor não quer te colocar numa posição que não tenha nada a ver com você. Porque Ele te formou de uma maneira especial e muito peculiar. E Ele vai te conceder o dom para você desempenhar um serviço que tem a ver com essa formação que Ele te deu. Portanto, isso vai gerar o sentimento de realização pessoal e de satisfação no exercício da obra. Há alguns dias atrás a gente conversava com um pastor e falava, poxa, essa atribuição que o Senhor desempenha é muito pesada. E ele falava, você sabe que não é pesada para mim? Porque eu tenho consciência de que o Senhor me colocou para fazer isso. Olha que maravilha, olha que maravilha. Esse é o quinto passo. Procure aqueles com que você mais se identifica. Sexto passo, penúltimo passo. Verifique se há progresso e aperfeiçoamento no exercício do dom que você entende que tem. Porque se você está exercitando o dom que o Senhor te concedeu, você vai estar se aperfeiçoando a cada dia. Você vai estar interessado naquele assunto, você vai buscar agir da melhor forma. Um professor, quando tem o dom de ensino, ele vai buscar estudar conteúdos, diferentes fontes, diferentes formas de apresentar. Ele busca se aperfeiçoar. Nós somos chamados a isso, nós não podemos nos estagnar no exercício dos dons. Portanto, verifique se há progresso e aperfeiçoamento. Binho, eu sempre achei que eu tenho um determinado dom, mas eu não consigo evoluir. Então é bom você parar para pensar se esse é mesmo o dom que o Espírito Santo te concedeu. Ore, busque, estude, entenda o que é esse dom. Talvez não seja para você. Ou talvez seja para você, mas você está tentando forçar um jeito de ser que não é aquele jeito que o Senhor pensou e te concedeu ser. Sétimo passo. Apresente o seu corpo a Deus. Eu sou Maria. Apresente o seu corpo, o seu tempo, apresente os seus recursos, apresente a sua mente a Deus. Como assim, Herminho?
Significa que você tem que estar à disposição do Senhor para Ele realizar a obra por seu intermédio. Vamos lá em Romanos. Abra aí Romanos no capítulo 12. Diz assim, os primeiros 2 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresente-se a Deus. Coloque à disposição de Deus o seu corpo, a sua mente, os talentos, os dons que Ele próprio concedeu. Fazendo isso, compreendendo isso, isso é o vosso culto racional. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que você estará apresentando no contexto da igreja. E assim, certamente você estará vivenciando isso que ele fala aqui no versículo 2. Você estará sendo transformado pela renovação da sua mente. O Senhor estará orientando a sua mente a fazer aquilo que é o propósito dele para você no contexto da igreja. Transformai-vos, outra versão diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então você seja capaz de compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você e para a igreja. 7 passos que devemos dar para reconhecer os dons que o Senhor nos entregou. Os dons são um presente de Deus para a igreja. São presentes de Deus para cada crente, para que eles sejam exercidos em mutualidade e interdependência e sob a condução de Deus. De Deus manifesto na Trindade, porque é o Espírito Santo que concede, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque é o Senhor Jesus que lidera o exercício, há uma diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E para que haja entrega, realização, a gente quer ver a igreja realizar a sua obra. Há uma diversidade de realizações, mas é Deus quem opera tudo em todos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Que o Senhor te abençoe individualmente. Que o Senhor te abençoe no contexto da igreja em que você congrega, para que ao conhecer e reconhecer o dom que o Espírito Santo te concedeu, você se empenhe em exercitá-lo, em aperfeiçoá-lo a cada dia e assim, para além de você estar alcançando esse que nós falamos, esse sentimento de realização, de satisfação pessoal, você também estará agradando ao Senhor e à comunidade de fé, realizando a sua parte, a parte que lhe foi confiada no serviço do Senhor. Que Ele assim, portanto, nos abençoe. Logo mais, às 10h15, começa o nosso culto matinal. Você é nosso convidado. Se puder, esteja com a gente presencialmente. Será uma alegria estar com você. E, se não puder, acompanhe aqui mesmo no canal da Igreja Memorial Batista no YouTube. Bom domingo para você!